Padre, boa noite. Boa noite. Estamos aqui para conversar sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Ubatuba. E assim como a população, nós temos muitas dúvidas e estamos aqui para esclarecê-las. O senhor se compromete em ser 100% sincero nas suas respostas? Sim, claro. Ok, padre, então vamos começar. O senhor, quando entrou para o seminário, fez um voto em viver para a igreja, viver o seu apostolado. E diz o direito canônico que pessoas, padres, vamos dizer assim, são proibidas de assumir cargos públicos e também, dita a tradição da igreja, o padre, dita a Bíblia também, ele morre para o mundo e nasce para a igreja, nasce para Jesus, casa-se com Jesus. Você vai abandonar esse voto? Boa pergunta. Essa pergunta acho que quase todo mundo me faz quando falamos de política. Então eu quero esclarecer alguns pontos que você trouxe de reflexão. Então existe até um rito dentro da ordenação sacerdotal em que o padre ele se prostra, ele se deita no chão nesse sinal de entrega. Entrega da sua vida, entrega da sua história em prol da igreja, em prol do reino. Então, quando falamos que o padre morre para o mundo, é que o padre ele se coloca totalmente disponível para o serviço do reino. Aí temos que perguntar, qual é o serviço do reino? Qual é o reino que Jesus Cristo anunciou? Jesus Cristo não anunciou um reino de fantasias. Jesus Cristo anunciou um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz. Então, quando o padre ele assume esse compromisso, ele assume ser diante da igreja para o povo, aquele que representa o povo diante de Deus, a partir do sacrifício na Santa Missa, por exemplo. Quando o padre reza a missa, ele oferece o sacrifício pelo povo, com o povo e para o povo. Então, essa é a dinâmica da entrega que o padre realiza. Porém, o padre ele não deixa de ser cidadão. O padre ele vota, o padre ele tem CPF, paga imposto, declara imposto de renda. Então, assim, o padre ele é um cidadão comum. Leva multa, um monte em Ubatuba. Então, assim, a gente, enquanto padre, não deixa de ser um cidadão. E não deixa de sofrer também as mazelas de uma política muitas vezes desonesta, desorientada, da qual nós vemos em vários cenários, dentro da cidade, às vezes no estado e às vezes no país. Então, para dizer, eu não vou deixar de lado ou vou abandonar o compromisso que eu realizei quando eu assumi ser padre. Porque para me colocar à disposição como pré-candidato, ou quando então registrarmos uma candidatura, eu peço ao bispo uma licença, um afastamento das minhas funções de pároco, ou se é vigário paroquial, das funções de vigário paroquial, e não peço ao bispo um desligamento de ser padre. Eu não deixo de ser padre, eu não deixo de assumir o compromisso que eu assumi lá no meu sacerdócio, quando fui ordenado. Pelo contrário, como eu já ouvi de alguns padres, cito o padre Afonso Lobato, que foi 4 mandatos deputado estadual no estado de São Paulo, padre Humberto Laércio, que foi prefeito na cidade de Presidente Bernardes, Temos um bonito testemunho também do padre de Catanduva, que hoje é prefeito e é padre. Então, assim, o testemunho desses padres que eu conheço, sempre todos dizem a mesma coisa. Eu consegui fazer na política uma forma eficiente de estender o meu sacerdócio. E o meu sacerdócio, esse compromisso que eu assumi com a igreja. O compromisso com a igreja que o padre assume não é somente espiritual, é também um compromisso social. Não deixa de ser. Quando uma pessoa bate na porta do padre com suas mazelas, com as suas dores, seus sofrimentos espirituais, o padre ali é um pai espiritual para acolher aquela pessoa, aquela família, aquela dor, confortar, assim como o bom pastor deve fazer. Jesus Cristo se coloca como bom pastor e o padre assume esse compromisso. Mas também quando a pessoa chega com fome, o padre não adianta pedir para a pessoa rezar, o padre tem que dar um jeito e nós atendemos. A Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo. Nós temos hospitais, orfanatos, atendimento com cesta básica, atendimento social. Então, esse atendimento social é a visão que a igreja deve trazer para as pessoas de que a igreja não é apartada ou separada da realidade social das pessoas.
Então, quando o padre, às vezes, se coloca à disposição dentro da política, ele não está deixando de lado o seu sacerdócio, mas pode fazer daquele momento uma extensão do compromisso para com o povo. Agora, uma pergunta que surgiu no Instagram do senhor sobre a candidatura das pessoas que frequentam a igreja. Por que o padre e não uma pessoa na qual você possa aconselhar, inclusive as pessoas que confessam com você? Por que não uma pessoa da igreja e sim o padre? Sim, entendi a pergunta. Agora, a igreja, ela orienta, a doutrina social da igreja orienta exatamente aos nossos irmãos e irmãs cristãos, independente se é católico ou se é evangélico, protestante, orienta essas pessoas a se envolverem com a política. Porque quando as pessoas não se envolvem com a política, elas se tornam omissas e pagam o preço de ser governado, muitas vezes por pessoas que não são tão coerentes ou que não têm reta intenção. Existe um movimento na igreja chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo. Eu uso sempre isso como exemplo porque eu acompanhei muito tempo o ECC. Na primeira etapa do ECC, você convida esse casal a participar, conhecer Jesus Cristo. É um chamado, é uma apresentação da pessoa de Jesus. Aí tem uma segunda etapa, em que a igreja vai passar palestras, formações, para que esse casal conheça a igreja, a estrutura da igreja. Na terceira etapa, a igreja oferece a esse casal condições para que ele possa se envolver politicamente na sociedade. Não sair anunciando pessoas para ser candidato, não é isso. Mas fazer com que as pessoas se envolvam dentro dos problemas sociais a partir da luz do Evangelho, a partir da luz do que a igreja oferece como documentos. É claro, eu tenho várias pessoas que eu oriento, sim, a entrar na vida pública, a entrar na vida política, né? Às vezes a gente se decepciona com alguns que até são de dentro da igreja, tanto católica quanto evangélica, e diante disso, desse anseio, deste apelo em que a gente apresenta e oferece para as pessoas essa possibilidade, não os encontrando, eu acabo entrando nesse estágio de sair da indignação. Então assim, ao invés de ficar esperando alguém surgir, alguém aceitar esse convite, eu pensei, por que não eu me colocar à disposição? Né? Sair da indignação, sair da arquibancada para poder participar diretamente do jogo. Então assim, não é que a igreja está dizendo, não, o leigo não deve participar, quem tem que participar é o padre. De forma alguma. Né? Eu queria ter aqui 10, 20 leigos, bons candidatos a vereadores, como nós temos muitos, né? Eu queria ter um leigo atuante, um cristão atuante, verdadeiramente atuante, não de fachada política, né? Não cristão e católico ou evangélico de IBGE apenas, mas um cristão católico, um cristão evangélico com coerência, né? Com reta intenção, que eu abriria a mão e eu apoiaria. Eu não encontrei. Não que não tenha, mas muitas pessoas dessas não se colocam à disposição. Nós temos pessoas maravilhosas, gestores maravilhosos, homens e mulheres capacitados e maravilhosos, com valores, princípios éticos, defesa da família, defesa da liberdade, né? Defesa de valores e princípios cristãos, mas essas pessoas não querem se envolver com a política porque ainda estão inseridas nessa imagem de que a política só entra quem não presta. E infelizmente se destaca muitas vezes quem não presta porque muitos que são bons não se envolvem. Em falando na política, o senhor está coberto de razão. Muitas pessoas não entram na política porque escutamos por aí, a política é suja, só tem bandido, eu vou me corromper. Como o senhor enxerga isso? Sair de um estado, vamos colocar assim, de pureza, que é a igreja, para uma outra realidade que é dita suja? Como o senhor vai lidar com isso? Como você vence esse questionamento? Por que o padre vai entrar nessa sujeira? Eu te respondo a primeira pergunta. Por que o padre vai sair desse cenário ou dessa redoma de pureza que é a igreja? A igreja ela é santa e pecadora. A igreja não é só pura. Ela é pura porque é uma instituição divina, mas ela é pecadora. Ela é falha, ela muitas vezes tem também suas laranjas podres, porque somos nós. Eu faço a igreja ser pecadora. Você faz a igreja ser pecadora. Quem me ouve agora, com seus pecados, com suas falhas, com suas mazelas, que todos temos, fazemos a igreja ser pecadora. É claro e evidente que a igreja não tem esse cenário de sujeira, né, que existe na política.
Porque na igreja, as pessoas, a partir do padre, todos nós que somos cristãos ou de outras religiões, lutam para poder viver e se esforçar a superar os seus limites para viver valores cristãos, valores evangélicos, valores de fé. E na política, muitas vezes, nós não encontramos estes princípios ou estes ideais. Então, como lidar? É lidar com o ser humano. É lidar com o ser humano. Eu já passei em paróquias em que, não aqui, né, no Brasil, mas lá no Afeganistão, né, em outro lugar do mundo, em paróquias em que as pessoas desviavam dinheiro da igreja. Eu já tive situação de paróquia que tinha gente que desviava o dinheiro do dízimo. E eu pedindo ajuda à comunidade, e até disse para a comunidade, gente, essa paróquia não vai para frente economicamente, talvez o problema seja eu. E aí depois, quando eu fui fazer um pente fino em algumas situações, eu descobri que o problema não era eu. Era a pessoa responsável pela arrecadação do dinheiro que desviava o dinheiro, antes do dinheiro entrar na contabilidade. Então, essa realidade existe onde existe o ser humano. Então, padre, como que o senhor vai lidar saindo de um espaço puro, uma redoma de pureza, para lidar com um lugar de sujeira? As pessoas são fracas. E se a pessoa é fraca, não tem reta intenção, ela vai fazer as sujeiras na igreja, na política, no trabalho, dentro de casa, com a família, vai passar a perna no irmão, na irmã, vai roubar o pai, vai roubar a mãe, porque isso está inserido na pessoa. Existe um ditado que fala assim, a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo, porque a ocasião faz o roubo. O ladrão já está ali. Se você tem ocasião, mas a pessoa não é ladrão, ele não rouba. Se eu jogar R$1.000 em moeda na sua frente, eu estou fazendo uma ocasião, sim ou não? Estou. Mas faz o ladrão? Não. Se você é honesto, você não vai roubar R$1 dessas moedas, de R$1.000 de moeda. Porque existe em você honestidade, valor, princípios. O ladrão já está na cena do crime. Já está no momento para que a ocasião fizesse o roubo. Então, eu quero dizer com isso que as mesmas pessoas que muitas vezes são corruptas, que são desonestas e que fazem uma política suja, elas estão também dentro das igrejas. Vamos imaginar o cenário futuro. O padre prefeito, você conhece muito bem a rotina da igreja, você tem a fama da cidade, inclusive, de ser um bom administrador. Na política, numa eventual candidatura vencedora, como será o dia a dia da sua prefeitura no sentido de pessoas? As pessoas que trabalham na igreja irão trabalhar na política? Como você vai lidar com isso? Com essa suposta troca de favores da política? Como você vai lidar com isso? Então, veja bem, aqui na paróquia nós temos um secretário, né? Quando eu o contratei, ele não era aqui da paróquia, não frequentava aqui essa paróquia, é do Perequiaçu, Sumidouro, né? E aí ele veio, eu o contratei e ele falou assim para mim, padre, que bom que eu vou trabalhar agora aqui na igreja, que eu vou poder participar das pastorais. Eu falei, eu não quero você envolvido com pastoral nenhuma. Aqui você é o funcionário. Você pode vir na missa, mas pastoral envolvimento com a igreja, você vai fazer lá na sua paróquia, lá pro lado do Perequiaçu, ou na paróquia do centro, em outro lugar. Né? O que eu quero dizer para você, a gente não pode misturar as coisas. Né? Padre, as pessoas da igreja vão para a prefeitura? Não. Não. Por quê? Não vou celebrar missa na prefeitura. Eu não vou levar as pessoas que estão dentro do contexto, porque estão dentro do contexto de igreja, para a prefeitura. Um secretariado do município deve partir de critérios técnicos. Não dá para colocar os amigos, simplesmente, o que é o que a gente vê. Hoje a gente vê em todos os cenários. É no município, no estado menos, porque o governador de São Paulo tem tido esse critério. Minas Gerais, então, é um exemplo disso, né? Um governo totalmente técnico, não tem apadrinhamento político, não tem apadrinhamento do governador. O governador Romeu Zema, ele dá assim um baile de exemplo sobre a indicação dos seus secretariados dentro de Minas Gerais. Agora não podemos dizer isso, às vezes, do governo federal, enfim, mas vamos falar da nossa cidade. Quem são os secretários ideais para uma cidade? Não os amigos do rei.
Nós temos que acabar com essa coisa de que o secretariado é amigo do rei. Eu já falei algumas vezes, nós temos às vezes secretários dentro da nossa cidade que são coringas, que servem para tudo. O mesmo secretário que às vezes está na saúde, ele está na infraestrutura, ele está na Indurb, ele está na Secretaria de Turismo, ele está no governo. Mas escuta, será que a pessoa sabe tudo assim? Sabe tanto assim? Mas por quê? Porque eu vou remanejando e não estou preocupado com a eficiência daquele secretário. Adriano, prefeito de Joinville, dá um exemplo belíssimo, que é critério do Partido Novo. Não indicação por conchavos, ou apadrinhamento, ou os amigos do rei. E nós vamos fazer isso para Ubatuba, se um dia chegarmos lá. Fazer processo seletivo para o secretariado. Padre, isso é impossível porque se faz acordo político. É possível sim. O prefeito Adriano de Joinville, dá um Google que você vai ver, né? Ele tem mais de 70% do secretariado dele foi a partir de processo seletivo. Uma pessoa é formada em turismo, está aí na cidade, desocupada, sem trabalho, porque às vezes não encontrou uma oportunidade, ele pode sim levar um currículo, apresentar um currículo, fazer uma provinha, fazer uma entrevista e ser selecionado e ser um secretário de turismo, um engenheiro, e assim tantas pessoas. Nós temos muita gente qualificada em Ubatuba. O grande problema é que essas pessoas não estão inseridas em conchavos políticos e por isso elas nunca têm oportunidade. Então assim, se você faz um processo seletivo para escolher o secretariado que vai administrar a cidade, você consegue achar pessoas de qualidade. E da meta, você tem 6 meses para mostrar resultado. Monta um projeto. Eu desafio a perguntar para qualquer secretário da nossa cidade qual foi o projeto que ele apresentou dentro da pasta que ele assumiu antes de assumir a pasta que ele ocupa. Eu desafio. Não temos. Por quê? Porque são os acordos, porque são os amigos do rei. Então, se você fosse técnico de futebol, por exemplo, você pega lá o técnico do Corinthians, da seleção brasileira, quando ele vai escalar o time, ele chama os amiguinhos dele? Não, ele chama os jogadores bons. Por que na prefeitura tem que ser diferente? Se você vai contratar um funcionário, você contrata um funcionário só porque ele é seu amigo? Ou porque ele tem capacidade e apresenta um currículo? Então, a minha resposta é exatamente essa. Não são pessoas porque são próximas do padre, porque é católico ou porque é evangélico, esse não deve ser o critério da administração pública. Não deve ser o critério. Em falando sobre parcerias políticas, você tem um grande desafio, afinal 2 grandes desafios. Você está saindo pelo Partido Novo, que não utiliza o fundo eleitoral, e você também não é político de ofício. Então, como você pretende ser eleito sem financiamento público e também sem apoio político? Isso é um sonho? É uma coisa que veio da sua cabeça? Qual que são as suas pretensões para ser eleito em Ubatuba? Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual era o acordo político que o Bolsonaro fez para ser eleito presidente desse país? Qual foi? Dinheiro ele usou? Claro que usou, mas não usou as fortunas que os outros candidatos usaram. Nós vimos no Bolsonaro um homem que tinha o ideal, nós vimos no Bolsonaro um homem que tinha um sonho sim de transformar e mudar o Brasil, e um homem que enfrentou o sistema, né? Quanto ao governo dele, não estou aqui para fazer nem avaliação nenhuma a respeito disso, mas estou dizendo da pessoa dele. Ele chegou à presidência do país. Não estou dizendo que eu também vou conseguir, né, sucesso apenas com essas informações. Agora, o Partido Novo é um partido que traz credibilidade. O Partido Novo, você olhar os mandatários do Partido Novo, Romeu Zema, Adriano em Joinville, o próprio o Falcão em Patos de Minas, são exemplos de homens que também entraram na política sem serem políticos, porque a pergunta é, eu te digo, quando você fala político, você está se referindo a quê? Aqueles que estão inseridos e enfronhados num sistema carcomido da política brasileira? Quando fala de político, nós falamos de quem? Nós falamos das pessoas que estão envolvidas com corrupção, que já pegaram a manha e o jeito de fazer a coisa errada?
Ou quando nós falamos de político, nós falamos de pessoas que estão preocupadas com o princípio da política, que é a polis, que é a pessoa, que é a sociedade, que é o cidadão. Então, quando você apresenta para as pessoas uma possibilidade de fazer algo novo, e é esse o projeto que o Partido Novo apresenta para Ubatuba, para São Paulo, para o Brasil, a partir daqueles que já o fazem. Romeu Zema saiu com 3% na pesquisa em Minas Gerais e conseguiu, sem ser político, conseguiu demonstrar, a partir da sua gestão, aquilo que era privado, né, e com os critérios do Partido Novo, conseguiu mostrar para a sociedade mineira que era possível algo novo, era possível um partido sem financiamento público chegar ao governo de Minas Gerais, e chegou. E foi um dos governadores mais bem avaliados do país, ganhou no primeiro turno com folga. O Adriano em Joinville, a mesma coisa. Então, eu acredito que nós temos sim conversas, nós temos sim pessoas próximas, até dentro do cenário político da cidade de Ubatuba. Nós não estamos assim tão isolados, porém não estamos inseridos nesse contexto de conchavo em que vale tudo. Como nós vimos aí até no cenário nacional, né, uma frente que juntou tudo aquilo que talvez não prestava para poder chegar ao poder. Isso eu não estou disposto a fazer. Padre, então o senhor não tem pretensão em ter carreira política? Nunca. Eu amo ser padre. Nada me faz mais feliz do que ser padre. E aí você fala, então por que você vai para política? Volto à mesma afirmação, né? Eu vejo na política, como diz o Papa Francisco, parafraseando São João 23, a política é o meio mais eficiente de promover o bem. E por isso me coloco à disposição. Por ser uma pessoa política no sentido da compreensão do que é a política, ser uma pessoa política por entender os benefícios e os malefícios que eu sofro com a política muitas vezes mal feita. Esse dia eu fui para a Santa Casa, passei mal, tive pressão alta, eu penei, eu fiquei 15 minutos para conseguir ser atendido pela pessoa que estava na recepção da Santa Casa. Você entendeu? Então isso é o quê? É uma política mal feita. O menininho estava com dengue, o filho do Gustavo, ficou 10 horas na Santa Casa, entre exame e faz exame, espera resultado, e o médico atende, o médico não atende, 10 horas. Pegou o carro e levou o filho para Caraguá. Isso é consequência do quê? De uma política mal feita e mal elaborada. Então, assim, quando eu falo que eu sou político enquanto cidadão político, enquanto compreensão do bem que a política faz para a vida das pessoas. Você me perguntou sobre carreira política e eu disse para você, eu comecei a responder e falei outra coisa, né? Então, eu não tenho pretensão nenhuma de carreira política, porque, repito, eu amo ser padre. Ser padre é o que me faz mais feliz, mas eu vejo na política uma forma eficiente de fazer o bem, como afirma o Papa Francisco. Então, eu penso que eu posso, tenho condições e capacidade, tenho reta intenção. Não sou o salvador da pátria. Às vezes eu escuto alguns candidatos falar assim, a gente não pode apostar naquilo que é novo. Né? Tem candidato novo aí, sem experiência política. O que é experiência política? Experiência de sacanagem política eu não tenho mesmo. Espero não adquiri-la. Entendeu? Então, eu digo, né, não penso em carreira política, mas eu acho que eu tenho condições, a partir de um projeto, e esse projeto se chama Princípios e Ideais do Partido Novo, que pode sim ser aplicado em Ubatuba e que fará uma gestão em Ubatuba muito mais eficiente, pautada na parceria com a iniciativa privada, pautada no respeito com o dinheiro público, pautada na diminuição e eliminação de privilégios, desde o prefeito e para todos que estejam em volta, pautado na indicação de pessoas técnicas para ocupar cargos e funções que possam produzir. Então, o padre deseja ter carreira política? Não, nunca foi meu sonho e não é meu sonho. Mas eu acho que eu posso abrir um parênteses dentro da minha história para poder oferecer algo de diferente, algo novo para a cidade que eu escolhi para viver e morrer, e espero que demore. Você, padre, citou grandes nomes de administradores, governador do estado de Minas Gerais, né, o prefeito de Joinville. Por que o senhor acredita que pode fazer uma boa administração? Não estamos fazendo campanha política, tá bom, padre? Se contenha. Eu só quero entender
Por que você acredita que pode ser um bom administrador da cidade? Que chancela você tem para acreditar que pode fazer um bom trabalho? Olha, eu acredito que o prefeito de uma cidade, ele não precisa ser formado em Harvard, em administração, para administrar aquilo que é público, se ele souber administrar bem aquilo que é público, a situação macro do município, como ele administraria aquilo que é micro. Nós temos pessoas que às vezes se colocam à disposição de administrar uma cidade, mas não dá conta de administrar um carrinho de pipoca, que queima a pipoca, troca o doce pelo sal, o caramelo pelo sal. Nós vemos exemplos aí na história de Ubatuba. Então eu acredito que o que me chancela, né, de repente, a me colocar à disposição como pré-candidato à prefeitura de Ubatuba, o que me chancela, primeiro, a reta intenção que a gente apresenta e traz. Segundo, como padre, eu tenho 15 anos à frente de paróquias, né? Trabalhei na paróquia em Boiçucanga. O pessoal da região da Costa Sul de Boiçucanga sabe o benefício que nós fizemos. Administramos lá. Padre, mas uma paróquia não é uma prefeitura. Mas é você administrar pessoas, é você administrar recursos. Nós administramos lá em Boiçucanga, no período em que eu fiquei lá junto com o padre Limar, mais de 3 milhões de reais. Terminamos uma igreja, finalizamos tudo que precisava finalizar naquela comunidade. Depois disso, tive uma passagem na prefeitura de São Sebastião. Depois disso, vim para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Ipiranguinha, onde também encontramos uma realidade difícil, o pessoal com dificuldades ali para poder fazer a paróquia caminhar e produzir recursos para a própria comunidade. Na administração, em 3 anos e meio para 4 anos, fizemos lá uma cobertura de mais de 300 mil reais, captação de recurso. Fizemos lá um calçamento com um cimento concreto usinado. Hoje é uma quadra de esporte, hoje é um espaço de acolhida para a comunidade, hoje é um espaço que transforma a vida das pessoas. Depois vim aqui para o Itaguá, na paróquia Nossa Senhora das Dores, tantas realizações que nós fizemos, administrando recurso. A paróquia Nossa Senhora das Dores é uma paróquia que hoje movimenta quase R$1 milhão durante o ano. Nós investimos e fizemos uma cobertura de 210 mil reais, pagamos praticamente mais da metade à vista. Fizemos o calçamento, parece campanha política, né? Mas não é. Por que o senhor nunca falou disso? Porque a gente não faz para poder sair mostrando para as pessoas, né? Dentro da igreja, o padre, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que administrar a paróquia. Agora, tem padres que também têm um outro viés, uma outra forma de viver o seu sacerdócio e que às vezes faz a opção, fala, eu não quero ser administrador de paróquia porque eu não dou conta. Então assim, hoje, diante da formação que eu tive, né, de relações humanas, dentro da formação que eu tive como padre, 15 anos como padre, lidando com pessoas, lidando com situações difíceis, e lidando com a administração de 3 paróquias, e quem for olhar, olha o histórico que nós fizemos, foram histórias de sucesso. Ninguém esquece o trabalho que nós fizemos. No micro, evidentemente, né? Mas aquilo que eu falei, quem é capaz de administrar o micro, pode muito bem administrar o macro, a partir de pessoas que o auxiliem com capacidade técnica. Entendi, padre, as suas benfeitorias. E a igreja, ela está muito incluída na sociedade. A gente sabe das obras de caridade, dos atendimentos. Até onde a igreja pode ir e até onde você, na política, pode ir? Porque nós acreditamos que você está indo para a política porque a igreja se limita às suas ações. Ou eu estou enganado? Exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu postei um vídeo, esses dias atrás, eu postei um vídeo na frente da igreja do Itaguá. Tinha uma pessoa em situação de rua que amarrou uma rede no coqueiro de frente à igreja e estava lá belo e formoso, dormindo em berço esplêndido na sua rede à noite. Ele ficou lá a noite toda, no outro dia ele passou o dia inteiro na rede, aí chegou um outro amigo dele, levou uma mesinha lá pro lado dele na rede, e aí trouxeram uns corotes de cachaça, tava lá. E aí eu fui resolver um problema. Na volta, eu vi que ele ainda estava lá, já tinha uma noite. Eu peguei e gravei um vídeo no Instagram dizendo sobre a responsabilidade que o município tem de abordar aquela pessoa e fazer alguma coisa por ela. Postei nas minhas redes sociais. Alguém escreveu assim: padre,
por que o senhor não leva ele para a igreja? E aí eu respondo a sua pergunta. Porque a igreja não consegue dar conta daquilo que é serviço da sociedade, daquilo que é serviço do poder público. Eu posso ir lá acolher, chamar aquele senhor e falar para ele, olha meu filho, vamos lá na igreja que eu vou te dar um prato de comida? Posso. Olha, vamos lá na igreja que eu tenho um colchão, eu não tenho um quarto, mas eu tenho um colchão e tenho uma sala, e eu vou dar o colchão para você dormir? Posso. Mas eu te pergunto, eu resolvi o problema dele? Eu resolvi o problema social que ele tem? E resolvi o problema social que ele gera? Não resolvi. Porque para resolver o problema social dele nessa situação de forma especial, eu tinha que ter a ação do poder público que chega nele, o aborde e diga para ele, você não pode ficar dormindo aqui na rua. Por quê? Porque nós temos uma casa de passagem. E essa casa de passagem tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que ser eficiente. Você tem que ter poder de polícia para poder exigir dele documento. Eu não vou chegar lá e pedir documento dele para quê? Para você procurar na base de cadastro da polícia, se ele não é foragido, se ele não é alguém que está desaparecido e a família está procurando. Eu não tenho como, enquanto igreja, fazer uma análise psiquiátrica dessa pessoa, que pode estar em uma situação de dependência química, álcool, droga e tantas outras situações, e que deve ser encaminhada a partir da assistência social e a partir de uma secretaria de saúde, talvez até para uma internação compulsória. A igreja pode fazer isso? A igreja não tem braços para poder fazer isso. Então, quando eu digo que a política é um meio eficiente para produzir o bem, é exatamente isso. Quando a mãe bate na porta do escritório do padre e fala, padre, eu não sei mais o que fazer porque meu filho está para morrer e não temos UTI, não temos atendimento. Hoje acabou de morrer a irmã da dona Elza de pneumonia na Santa Casa. Talvez tivesse mais recurso, não teria morrido. Então, não adianta você chegar na frente de uma pessoa que está com um filho internado, que precisa de uma transferência, que precisa de um hospital de qualidade e simplesmente dizer, vou rezar para você. Reza que passa. Claro, temos que rezar e confiar em Deus. A fé é fundamental, mas essa fé, muitas vezes, para aquela pessoa que está numa situação vulnerável, porque está passando fome, porque está com o filho internado, porque está com o filho na dependência química, ou porque está dormindo na rede, no meio da rua, porque não tem onde morar, não adianta só você falar para a pessoa rezar. Então, assim, essa indignação social que faz com que eu me coloque à disposição, porque a igreja não nos dá esse braço, sabe? E quando eu falo que eu vejo na política, sim, uma extensão do meu sacerdócio, é disso que eu estou falando. Se o senhor não vier a ser eleito, o senhor vai aceitar algum cargo político? Não. Não, e pode registrar. Nenhum. Sabe por quê? Eu digo para as pessoas, falaram, padre, por que o senhor não sai candidato a vereador? Se o senhor sair candidato a vereador, o senhor está eleito, o senhor estoura a urna de voto como candidato a vereador. Eu não quero. Sabe por quê? Porque para eu sair pré-candidato hoje, eu pago um preço muito caro. A exposição da minha vida, abrir mão da paróquia que eu estou trabalhando, né? Eu tenho que me afastar para o período da campanha. E, como eu disse, eu amo ser padre. Então, assim, me custa muito caro assumir qualquer tipo de campanha, pré-campanha ou qualquer outro cargo público. Então, quando eu falo que eu estou à disposição, né, e me coloco como pré-candidato a prefeito, é porque eu acredito que nessa função eu consigo realizar aquilo que eu projeto para transformar a vida das pessoas. Então eu vejo na política um meio de transformação da vida das pessoas, mas para isso você tem que estar no lugar certo e da forma certa. Então, por exemplo, terminou o pleito eleitoral, eu saí, hoje eu sou pré-candidato, saio candidato, não ganho eleição, mas não tem um cargo, um nada que me ofereça que eu aceito. Não quero. Não quero porque eu volto no que você me perguntou. Eu não tenho pretensão de fazer carreira política. Não tenho interesse. Já me ofereceram essas situações, mas não vejo de forma alguma, fora de hipótese. Padre, falando sobre cargos políticos, o senhor já ocupou algum cargo político? Já. Qual cargo político o senhor ocupou? Eu estava em Boiçucanga, Paróquia Sagrado Coração de Jesus,
e o bispo da época, Dom Altieri, estava fazendo uma transferência, né, de paróquia, e naquele momento o prefeito Hernani Primazzi era o prefeito de São Sebastião e me convidou para ajudá-lo na Secretaria de Turismo e Cultura. E acho que foi 2011, 2012, acho que 2011. Aí eu entrei, na verdade eu entrei entrei como assessor de gabinete, né, e desempenhava a minha função lotado na Secretaria de Turismo e Cultura de São Sebastião. E ali eu trabalhava e atuava na região da Costa Sul. Então porque nós tínhamos lá começou, por isso que eu te falo, né, quando você me perguntou lá atrás, né, padre, o que dá para o senhor condições para administrar a questão pública se o senhor é só padre? Né? Então, dentro de São Sebastião, na Costa Sul, nós começamos a criar alguns eventos, que eram os bingos, lá, a festa da paróquia, que antes sorteava galinha, vinho, garrafa de vinho, né, uma torta, e aí nós começamos a fazer o sorteio de moto, de carro, 0 quilômetro. A festa juntava mais de 5 mil pessoas. Era a maior festa da Costa Sul de São Sebastião, nesse tempo. E nunca houve antes e nem depois que eu saí de lá. Então, assim, essa festa, ela bombava. E a partir disso, o prefeito viu uma possibilidade de me aproveitar dentro da Secretaria de Turismo e Cultura. Me fez o convite, na época o bispo aceitou, né, Dom Altieri, me autorizou a estar nesse cargo, e eu fui, entrei pelo gabinete, aí depois trocou a portaria, eu não lembro direito, mas teve a troca da portaria, estava dentro do assessor de governo, depois entrei para o gabinete, mas fiquei lotado na Secretaria de Turismo e Cultura, e desempenhava a minha função lá. Então eu comecei a coordenar os eventos, né, questão de bandas, tendas, estruturas, todos os eventos da Costa Sul, junto à secretária de turismo, que era a Marianita. Então eu fiquei, acredito que 3 anos na prefeitura em São Sebastião. Tive esse cargo lá, sim, dentro da secretaria, dentro do governo, do Hernani, mas atuando na Secretaria de Turismo e Cultura. E o senhor saiu de lá por quê? Porque na época, o bispo daqui foi transferido, Dom Altieri, nós ficamos um tempo sem bispo, e quem tinha me autorizado que eu fosse para lá era o bispo Dom Altieri. Aí depois, então, quando veio o nosso atual bispo, Dom José Carlos, que hoje é o nosso bispo, eu conversei com ele, eu estava sem paróquia, e eu lhe disse, olha, Dom José Carlos, eu estou na prefeitura, já tenho quase 3 anos, e eu estou disposto a ir para uma paróquia, né? Então, quando o senhor tiver uma paróquia, eu deixo a função da prefeitura. E aí foi quando, então, surgiu a possibilidade de eu vir para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Ipiranguinha. Aí eu vim para a paróquia do Ipiranguinha, ainda na paróquia do Ipiranguinha, eu saía, me deslocava para promover os eventos lá em São Sebastião. Acredito que 1 mês ou 2 ainda, estando aqui na paróquia em Ubatuba. Então eu estava na paróquia em Ubatuba e me deslocava para as funções. É claro que eu tinha um cargo de assessoria, eu não batia ponto na prefeitura, né? Eu era funcionário e atuava diretamente nos eventos, e tanto que quantas vezes o carro da prefeitura me trouxe 2, 3 horas da manhã da Costa Sul aqui para Ubatuba. Né? Então, atuei sim, dentro do governo do Hernani Primazzi, lá em São Sebastião. Está até na internet, está lá no YouTube, tem até um vídeo bonito meu lá rezando com o pessoal da administração. Né? Foi um tempo gostoso, foi um tempo bom. Trabalhei bastante. Padre, em falar sobre trabalho, e as acusações que o senhor sofreu sobre ser funcionário fantasma? Ou seja, aquele que tem o cargo, mas não aparece para trabalhar, porque até então o senhor tinha 2 funções. A função de padre, tinha uma paróquia, e tinha a prefeitura. Não. Sim, termina a pergunta. Como funcionou essa questão do funcionário fantasma e por que essa história está sendo divulgada? Sim. Obviamente agora, nesse momento lógico. apropriado. Então, quando eu assumi o cargo na prefeitura, é aquilo que eu falei, eu não deixo de ser padre. Eu não tinha função paroquial. Então, desde 2011, quando eu assumi o cargo na prefeitura, eu não tinha função paroquial. Eu ajudava o padre Mateus no travessão, então eu celebrava missa final de semana, celebrava as missas. A missa é 7h30 da noite, meia hora, 1 hora a missa, né?
Então eu trabalhava na prefeitura, fazia o meu trabalho lá junto ao governo do Hernani, na Secretaria de Turismo e Cultura, e quando, esporadicamente, ajudava o padre Mateus lá no Travessão, em Caraguatatuba. No período em que o bispo Dom José Carlos me deu a paróquia do Ipiranguinha, durante 2 meses eu conciliei a função de pároco e a função da prefeitura. Mas eu não deixei de trabalhar na prefeitura. Eu ia e voltava, como eu disse, eu não batia ponto. Isso fez com que a oposição, que existe, todo governo tem oposição, como por exemplo, as pessoas que estão jogando, esse era 2 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Na hora que eu fui abrir, era esse link da internet, lá do site que fala sobre essa matéria, e o link do YouTube sobre também a campanha que eu fiz com o prefeito Hernani. 2 horas da manhã, era um candidato aí que disparou, o pessoal dele disparou para todo mundo 2 horas da manhã, essa é a oposição, né, que joga desse jeito. Então, para prejudicar, não eu, mas a administração do prefeito Hernani, um grupo, uma ONG lá de São Sebastião, na época, fez uma denúncia de que o padre era funcionário fantasma. Recebia sem trabalhar, que é uma mentira. O Ministério Público pediu a essa ONG, eu tenho o processo todo impresso, né, para quem queira ver, o Ministério Público pediu para essa ONG apresentar as provas, das quais estavam apresentando a alegação, não voltaram, não apresentaram, o processo foi arquivado e encerrado. Por quê? Porque acusou-se que o padre é funcionário fantasma, e nem fantasma eu acredito. O senhor tinha um salário acima de R$6.000 e ainda o benefício de R$900 do gabinete? Isso. Era isso mesmo. R$6.000, e como era 6 mil acho que o salário, agora eu não lembro. Tinha os descontos, né? Porque o imposto de renda come a vida de todo mundo. Mas era um salário aproximadamente de R$6.000, e como eu estava dentro do gabinete, e exatamente porque eu fazia exatamente esse trabalho, eu ficava até de madrugada em Boiçucanga, eu tinha a gratificação que era do gabinete. Mas eu trabalhava na Secretaria de Turismo e Cultura. Eu era responsável por todos os eventos da Costa Sul. Como o senhor pretende lidar com os problemas que você vai enfrentar que são relacionados a padre? Que o padre é festeiro, nós sabemos que o senhor é festeiro. Só mesmo. E padre deve ou não deve ser festeiro? Vamos quebrar essa pergunta em vários. Padre pode fazer festa? Padre pode beber cerveja? Padre pode cuidar de grandes confraternizações como essa em São Sebastião? Como o senhor lidar com isso? Os seus amigos padres, o que eles pensam da sua candidatura e dessa sua postura festeira? E como você vê isso nessa caminhada política? Olha, como lidar com isso? Eu lido com isso como eu sempre lidei. Eu sempre fiz festa. Eu estou aqui na Paraguai, eu faço forró do padre. Se uma pessoa escreveu assim, é um absurdo o padre fazer forró do padre. Gente, eu não vejo problema. Não tem, eu não vi nem aqui, pelo menos aqui, eu não vi nenhum striptease no forró do padre. Eu não vi nada que desabone as famílias que estão frequentando o forró do padre. A festa que nós fazíamos em Boiçucanga era a festa da igreja para arrecadar fundos. Qual era a motivação primeira dessas festas? Qual é a motivação primeira dessas festas? É arrecadar fundos para cobrir as despesas. Hoje, todo mês, nós fazemos o forró do padre na paróquia do Itaguá para ajudar a pagar a cobertura que eu falei que nós fizemos lá de R$210 mil. O dinheiro não cai do céu. É preciso fazer esses eventos. Então, faz a festa, faz o show de prêmios, né? Faz lá sorteio, brindes e faz o forró. E faz o forró e a gente vende bebida, e vende pastel, e vende cerveja, e o padre danço mesmo, e danço bem, hein? Danço bem. Se quiser, eu dou até uma aula de dança. Qual que é o problema do padre dançar? Qual que é o problema do padre ser gente e ser feliz? O incômodo com o padre dançar, o padre tomar sua cerveja, o padre ser feliz, são 2. 1, de quem é frustrado, e 2, de quem quer desmoralizar e atacar a minha imagem. Porque não pode falar que eu sou ladrão. Não pode falar que eu fui caçado. Não pode falar que a Polícia Federal bateu na minha paróquia. Não pode falar que eu respondo processo e tenho aí contas aprovada ou reprovada. Isso ninguém pode falar. Então eu tenho que atacar o quê? A moral do padre. Ah, o padre dança. Ah, mas esse padre bebe, esse padre é cachaceiro. Ontem, por exemplo, eu estava em casa, doido de vontade de comer um torresmo, né? Aí conversei com o Rodrigo, meu funcionário. Eu falei, Rodrigo, manda uma mensagem lá pro Luizinho, do Bar do Adilson, que eu vou lá comer um torresmo.
Aí eu fui lá comer um torresmo, eram as 8h30 da noite, no bar do Adilson. O que eu estava fazendo ali de mais que todo mundo? Além de estar comendo um torresmo, e tomei lá minha cervejinha junto com todo mundo que estava ali. Onde é que está o crime nessa atitude, nessa postura? Então, assim, e a maioria das pessoas que muitas vezes atacam o padre são aqueles que talvez mais fazem isso, sabe? Então, assim, o ataque ao padre hoje é feito por dois tipos de pessoa. Uma que é infeliz, porque a felicidade incomoda quem não tem felicidade, a luz incomoda quem não tem brilho, e o outro ataque é político, porque eu tenho que desmoralizar a imagem do padre. Eu tenho que desconstruir a imagem do padre. Eu não posso falar que o padre rouba, que o padre tem processo, porque não tem. Então eu tenho que dizer que o padre é alcoólatra, que o padre bebe, que o padre é pedófilo, que o padre tem mulher, que o padre é gay. Tudo isso eu sei. Quando eu falei lá atrás que eu pago o mesmo preço em ser candidato a vereador, a prefeito, ou se um dia eu for candidato a presidente da República, ou governador do estado, ou deputado federal, qualquer cargo que eu me disponha a concorrer a uma eleição, esse é o preço que eu sei que eu tenho que pagar. Mas a verdade nos liberta, né? A verdade nos liberta. Podem até fazer acusações contra mim em todos esses aspectos, na questão moral, sexual, de bebida, podem fazer, mas diante de Deus, cada um responde, porque a vida todo dia nos emite um boleto e esse boleto vence e a vida cobra. Então aqueles que me acusam podem até convencer a humanidade, podem até convencer a sociedade, mas diante de Deus a conta chega. E não é praga de padre não, viu? É só constatação de realidade. Sobre os seus amigos padres, como eles veem sua candidatura? Você espera o apoio deles? A grande maioria dos padres, não só de Ubatuba, mas da diocese, não só estão de acordo, como me apoiam, né? Grande parte são meus amigos de turma, né? Nos formamos, somos contemporâneos de faculdade, de tempo de formação, então terei sim o apoio destes, né? De uma grande maioria, inclusive de lideranças que eles vão apresentando e vão trazendo para a gente poder ir trabalhando. E aqui na cidade de Ubatuba, praticamente o pessoal das paróquias todas já me conhecem, seja pelas paróquias onde eu passei, seja também pelos trabalhos pastorais, como ECC e Pastoral Familiar, que eu atuei em todas as paróquias, né, da cidade de Ubatuba. E agora, o outro lado, a outra ala, a ala evangélica. Sim. Sabemos que Ubatuba tem uma população grande de evangélicos. Sim. Se não me falha a memória, mais de 50% da população de Ubatuba é evangélica. Como o senhor pretende dialogar com essas pessoas, com os pastores? Você também espera o apoio deles? Sim, da mesma forma que eu espero de muitos padres, eu espero de muitos pastores. Tenho pastores que eu tenho conversado, que são próximos, né? E a gente tem estabelecido um diálogo, um contato, e tem muitas pessoas que são da igreja evangélica que estão manifestando, né, interesse, proximidade, e dito, padre, olha, se o senhor de fato estiver como pré-candidato, eu vou levar o senhor para uma reunião, eu vou apresentar o senhor para minha família, né? Então assim, esta atividade hoje tem até me mostrado um outro lado, né? Um lado mais aberto, sobretudo dos nossos irmãos evangélicos. E as pessoas têm entendido que a questão aqui não é religiosa. Nós não estamos aqui discutindo religião, nós não estamos aqui fazendo a Guerra Santa, nós não estamos aqui fazendo as cruzadas, nós não estamos aqui discutindo religião, nós temos que discutir cidade, porque o sofrimento bate na porta do católico e bate na porta do evangélico. Eu conversava com um pastor esses tempos e falava para ele, pastor, o grande problema é que a dor do nosso povo bate na porta das nossas igrejas. Todas as nossas igrejas em Ubatuba sofrem o mesmo drama que a igreja católica, que é o sofrimento do povo. Então o sofrimento do povo não tem religião. O sofrimento do povo, meu filho, não tem cor. O sofrimento do povo não tem sexo. O sofrimento do povo dói na alma do povo e fere o coração de Deus. Então, a partir desse critério e dessa concepção, eu acredito sim que muitos pastores
e muitas pessoas da igreja evangélica vão trabalhar conosco, vão nos apoiar, porque não vão identificar no padre uma discussão religiosa. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para discutir religião. Eu estou aqui para discutir cidade. Eu estou aqui para discutir o sofrimento e uma forma de transformar a vida das pessoas. A religião que cada um tem, isso é problema pessoal de cada um. E aí eu digo, como um agente político, se amanhã estivermos lá, nós temos que entender que o Estado é laico e o Estado não tem que interferir na experiência religiosa das pessoas. Tem que respeitar e apoiar naquilo que for possível. Padre, então não haverá interesse religioso numa possível administração da prefeitura? De forma alguma. Nós não estamos falando de igreja. Nós estamos falando de política. Nós estamos falando do bem das pessoas. Nós estamos falando de administração pública. E a administração pública tem que estar acima de bandeira ideológica, religiosa, time de futebol ou qualquer outra bandeira. Se a nossa bandeira não for Ubatuba, a nossa bandeira não for o sofrimento das pessoas, não tem sentido estar ali. Falando em bandeiras ideológicas, padre, como o padre vai tratar assuntos de ideologia, gêneros, assuntos complexos como aborto, como crimes? Como o padre vai tratar isso, mesmo que seja no âmbito municipal, porque muitas coisas são do âmbito estadual e federal, mas qual é a visão do padre para esses assuntos? É a mesma visão da igreja? Concordamos que sim. Mas como vai ser na prefeitura? A prefeitura ela vai ser tão acolhedora quanto a igreja? Vai ter, assim, como a gente pode dizer, espaço para todo mundo? Você vai conversar com todo mundo? Ou teremos algumas regras como a igreja tem? Algumas coisas têm que ser esclarecidas. Na igreja, eu sou padre e sigo aquilo que é norma e orientação da igreja. A regra da igreja. E mesmo assim, pode perguntar para tudo quanto é paróquia por aí e paroquianos, eu sou uma pessoa que eu acolho. Eu acolho todas as realidades. Nós temos que entender que o fato de você acolher a pessoa que está marginalizada, descriminalizada, a pessoa que está inserida em ideologias que são contrárias à fé cristã, não quer dizer que você esteja de acordo com elas. Uma administração pública não pode olhar a ideologia que a pessoa vive. Agora, tem valores que são inegociáveis. Valores inegociáveis que eu digo para o padre pároco, para o padre pré-candidato e, se amanhã Deus permitir, para o padre prefeito. É inegociável o valor da vida. Não dá para negociar. Isso é inegociável. É inegociável os valores da família. É inegociável valores que são relacionados diretamente à pessoa e o ser humano. Por exemplo, eu era pároco no Ipiranguinha. Quando começou a questão da ideologia de gênero, aí veio uma lei, acho que o Haddad, acho que era ministro, salvo engano, a Dilma era a presidente, e tentaram empurrar goela abaixo nos municípios a ideologia de gênero para as escolas. Eu fiz um movimento lá no Ipiranguinha com as pessoas da igreja, né? E não foi só a igreja católica, por isso que eu digo, os valores não são só católicos. Defender a vida, defender a família, defender a criança, defender a mulher, isso, defender aquele que sofre, isso não é valor católico, isso é valor cristão. É para todos nós. E Ubatuba é uma cidade cristã. Ubatuba é uma cidade cristã. Você pode ter divisão de pessoas que seguem a fé católica, pessoas que seguem a fé evangélica, mas nós somos uma cidade cristã. E é inadmissível que o poder público aceite ou acolha ou defenda, seja o poder executivo ou seja o poder legislativo, que defenda ideias contrárias a esses valores e princípios. Então nós fomos lá na Câmara Municipal e eu tomei a palavra na tribuna e falei contra a questão da ideologia de gênero. Qual é o grande problema aqui? O grande problema não é a opção sexual que a pessoa faz. A igreja não condena a opção sexual que a pessoa faz. A igreja condena, talvez, a prática que a pessoa vive, porque a igreja ama a pessoa e não o seu pecado. Agora, uma coisa é a igreja acolher
as pessoas que têm, seja qual for a dificuldade. Outra coisa é a igreja concordar que se ensine isso na rede municipal, na escola, quando falamos de ideologia de gênero. Você entendeu? Então, por exemplo, você orientar uma criança de 5, 6, 7 anos sobre sexualidade. Você pode permitir que uma criança dessa mate alguém? Você pode dizer que essa criança tem consciência? Não, mas ela não tem raciocínio e consciência para decidir o valor da vida. Talvez se ela matar, ela é inocente. E como você fala para ela que ela pode decidir sobre sua sexualidade? Você está entendendo? É contraditório. Então, o padre Marcelo, pároco da paróquia hoje, no Itaguá, o padre Marcelo, pré-candidato, e o padre Marcelo, se Deus permitir um dia, à frente do Poder Executivo da cidade de Ubatuba, sempre será o mesmo padre Marcelo acolhedor, mas jamais negociarei, como eu não negocio, valores que são fundamentais para a vida, para o ser humano, diante da ética, diante da teologia que a igreja apresenta. Então, seja qual for o cenário, jamais tem valores que são inegociáveis. Não dá para negociar a vida, não dá para negociar o valor da família, não dá para negociar as nossas liberdades. Não dá, são valores indiscutíveis. Padre, o senhor tem fama que não gosta de fazer missa para morto. Já falou, inclusive, em algumas homilias, na qual eu pude acompanhar, que às vezes, por que rezar para morto, né? Primeiro eu queria que você falasse sobre isso, né? Se é um momento de descontração ou o senhor realmente não gosta de fazer missa para morto. E se você vai à Santa Casa aqui de Ubatuba, se você conhece a realidade do hospital daqui de Ubatuba. Primeiro, eu não disse que eu não gosto de rezar missa para morto, né? Veja bem, às vezes eu digo o seguinte, a pessoa nunca foi na igreja, nunca frequentou uma missa, nunca pisou na igreja, não gosta da igreja, não gosta de padre, morreu. Ah, vão lá que tem que levar o padre que quer rezar a missa. Não, a pessoa não tem experiência de fé. Não é depois que morre, não adianta. A pessoa nunca pisou o pé na igreja, a pessoa não manifesta fé. Agora, na hora que morre, não virou santo, não. Né? E não é a missa que o padre reza que vai fazer a pessoa ser salva. Agora, a gente tem que entender uma coisa, eu vou ter que falar de teologia aqui. Né? Quando o padre celebra a missa de corpo presente para alguém, e eu só celebro missa de corpo presente para quem é católico. Aqui no Itaguá, várias pessoas eu rezei missa de corpo presente. Várias pessoas. Pessoa que vinha na missa. Todo domingo estava na missa. Eu escutava um padre lá em Boiçucanga, o padre Jairo, o pessoal falava que ele dizia assim, ó, morto que eu não conheço, eu não rezo e não ofereço. Então, ele dizia isso por quê? Porque às vezes é exatamente assim. A pessoa nunca pisou o pé na igreja. Quando morre, todo mundo quer que o padre vá lá atrás do morto. Então, missa de corpo presente, eu só faço para quem de fato é de igreja, quem é de comunidade. Ah, mas se a pessoa não é de igreja, não é de comunidade, o senhor não vai? Claro que eu vou. Eu vou lá e faço o rito chamado exéquias, que é a bênção do corpo. Agora, quando o padre vai fazer as exéquias, o padre vai por quê? É por causa do morto? Não. É para oferecer conforto para a família. A palavra de Deus que o padre lê, a bênção que o padre dá, a orientação que o padre apresenta, a reflexão que o padre faz, não é para o morto. Ali não tem mais nada. Ali não tem mais nada. Entendeu? Ali daqui 10, 20 minutos, uma hora, vai feder, acabou. Então, a bênção que o padre vai quando morre alguém é para confortar a família. Isso eu nunca neguei, pelo contrário, eu vou. Agora, quando eu falo, eu brinco, né? Assim, eu não fico atrás de morto que eu não conheço. Exatamente nessa reflexão. A pessoa não tem vida de igreja. Não tem sentido você rezar missa de corpo presente para uma pessoa dessa. Agora, a pessoa tem vida de igreja. Vamos rezar missa de corpo presente. Entendeu? E falando nisso, eu quero falar sobre um outro assunto. Você falou de morto? Eu ainda brinquei. Falei assim, eu acho que eu vou fazer um projeto, né? É cheio de projeto, Minha Casa Minha Vida, minha Bolsa Picanha, falam tanta bobagem, né? Eu acho que o Ubatuba tinha que fazer um projeto Minha Cova Minha Vida. Né? Parece ironia, mas não é. Você foi no cemitério do Bela Vista? Você nunca foi. Cemitério do Bela Vista, indo para o Ipiranguinha, você sobe. Eu já gravei um vídeo lá uma vez falando da sujeira e do mato que estava lá, tomando conta dos túmulos dos cemitérios, né, do cemitério do Bela Vista, lá no Ipiranguinha. Quando chove, se chove muito, alaga,
já teve, quando eu morava no Ipiranguinha, há 10 anos atrás, praticamente, começou a desbarrancar a parte do cemitério. E ali os mortos vão pelo ralo. Nós não podemos brincar com o sentimento das pessoas. Nós precisamos tratar com respeito e dignidade aqueles que nós amamos e que estão sepultados nos cemitérios. Então assim, aqui é desde quando a criança nasce até a hora que morre, é uma desgraça. Você entende? Hoje, você já foi em algum velório aqui em Ubatuba? Não foi nenhum velório em Ubatuba. Pois é, hoje nós temos aqui um convênio chamado Planstel, que vela as pessoas na capela, aqui ali perto atrás do Tubal. Né? Fora isso, se a pessoa não tem Planstel, ele é velado lá no velório da Maranduba, ou na região norte, ou no Ipiranguinha, em situações extremamente precárias. Uma salinha de 1,5, 2 por 2. Você pega um calor de janeiro, coloca um morto ali num caixão, naquela sala quente com ventilador, ninguém aguenta ficar ali dentro. Talvez a viúva, assim, ainda o morto vale a pena. Do contrário, nem ela. Quantas vezes eu fui fazer exéquias dessa bênção do corpo em velórios, que você chega e vê a condição de falta de dignidade para a família, para o próprio morto. Então nós precisamos de um velório municipal nessa cidade. Um lugar com espaço que ofereça dignidade para as pessoas. Ah, mas tem, amanhã vai sair gente falando que tem. Ou vão construir um para dizer que foi feito. Mas não tem. Eu sou padre, eu acompanho toda vez que eu vou pelo menos 2, 3 mortos por semana. Não tem. Tanto que quando eu cheguei no Itaguá, eu coloquei a capelinha do Itaguá à disposição para fazer velório. E falei para o moço da funerária, falei, olha, quando tiver alguém que não tenha Planstel e vai velar no velório municipal, pode oferecer a capela para fazer o velório lá. E quantos velórios aconteceram na capela do Itaguá até agora? Exatamente por isso. Então, quando você perguntou do morto, né, do que o padre não gosta de rezar missa para morto, não é que eu não gosto de rezar missa para morto. É que eu digo, se a pessoa não tem experiência de fé, não tem sentido, mas às exéquias eu vou. E esse é um problema que nós temos e que eu não escuto ninguém falar. Não escuto ninguém falar, né? Da dignidade das pessoas na hora que morrem. Não tem. Vai no velório da Caçandoca. Agora, trocar telhado e pintar parede e falar que reformou escola, reformou posto de saúde, é fácil. Sabe? Então, assim, nós temos que pensar na dignidade das pessoas na sua totalidade. Então, para falar um pouquinho, nem ia falar do cemitério, mas já que você mexeu com a morte, então eu entrei no assunto. Agora, eu conheço sim a Santa Casa de Ubatuba, né? Já fui atendido na Santa Casa de Ubatuba, já visitei a Santa Casa de doentes, constantemente faço visita, tive muitos problemas para entrar na Santa Casa de Ubatuba, porque é um desgoverno muitas vezes, esse troca-troca de funcionários, porque esse é desse candidato, esse é do outro, aí sai o prefeito, entra o prefeito, troca a gente, e muita gente está ali trabalhando de boa vontade, mas muita gente não sabe o que está fazendo ali. Isso é um problema. Agora, nós temos pessoas guerreiras nessa Santa Casa. Nós temos enfermeiros, nós temos médicos que são guerreiros, pois trabalham muitas vezes sem condições, e sem estrutura, e sem equipamento para trabalhar. Né? Vai perguntar para os médicos, para os enfermeiros, quais são as condições de trabalho que tem na Santa Casa. Né? A gente vê as condições de atendimento, mas as condições de trabalho, como é difícil hoje para o profissional da saúde trabalhar na nossa Santa Casa por conta da falta de equipamento. Você escuta relatos e relatos de tantos médicos que constantemente falam sobre isso. Agora, não sou eu que falo isso, são os profissionais da saúde que ali trabalham. E quantos médicos deixaram de trabalhar em Ubatuba, não só por conta do salário, que de fato é baixo, mas também porque não tem condições de trabalho. Não querem assumir a responsabilidade, talvez, deixar uma pessoa morrer na sua mão porque não tem equipamento. Então é isso que nós temos que pensar e transformar a situação da saúde de Ubatuba. Eu olho para a Santa Casa hoje com um olhar, de fato, né, a instituição Santa Casa, né, Santas Casas de Misericórdia. É um lugar de misericórdia, sim. E nós temos pessoas muito misericordiosas que trabalham ali e amam o que fazem. Por isso não é pior. A Santa Casa de Ubatuba hoje não é pior por conta dos profissionais que amam o que fazem e lutam dentro do que podem fazer dentro dessa Santa Casa de Ubatuba. Padre, o senhor está dizendo que os mortos
sofrem. Os doentes estão sofrendo também. Quem não está sofrendo em Ubatuba? Talvez quem está no poder. Como o senhor pretende resolver isso? Porque nós temos um público que não tem dignidade ao morrer. Temos um público doente na Santa Casa, que não tem condições de atender essas pessoas. Nós temos mendigos que são deixados aqui em frente à sua paróquia. Nós temos crianças que às vezes não têm transporte para ir para a escola. Qual o problema atacar primeiro? 4 anos é pouco para resolver todos os problemas, mas quais problemas o padre vai resolver? Olha, não tem fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não, se alguém chegar e falar assim, eu vou resolver todos os problemas assim, 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 é mentiroso ou mentirosa, né? Tá mentindo. Mas existem situações que podem ser resolvidas, né? Podem amenizar problemas. Por exemplo, nós temos aí uma pauta que é o Hospital de Ubatuba. Tem gente que bate em cima, tem que construir um hospital municipal. Ah, mas eu já deixei o terreno e deixei tantos milhões. Aí a outra, eu peguei o terreno, coloquei a pedra e consegui mais tantos milhões. E ninguém constrói o hospital da cidade. Ubatuba precisa de um hospital? Precisa. Mas de que forma? Nós sabemos, é sabido, tanto que quem fala que vai construir o hospital, fala de buscar verba do governo. O meu deputado vai trazer tantos milhões, o outro vai tantos milhões. Ou seja, você tem que ficar passando sacolinha e pedindo esmola o tempo todo para poder arrumar dinheiro para construir o hospital, porque não tem o dinheiro para construir o hospital. Agora, será que nessa cidade nunca ninguém ouviu falar em parceria público-privada? Parceria público-privada. Ah, padre, mas parceria público-privada não dá para morder. Ah, então, mas oferece resultado. O setor da iniciativa privada, meu filho, não brinca em serviço, não rasga dinheiro e não deixa ninguém morder o que não pode ser mordido. E às vezes esse é o problema da nossa cidade por ainda não ter um hospital. Já conversei com alguns advogados, inclusive com alguns advogados que foi secretário de governo dessa cidade. Nós podemos sim fazer uma parceria público-privada, construir um hospital nessa parceria, onde esse hospital receba benefícios do município, como o terreno, por exemplo, que está lá à disposição para isso, e o hospital receba verba do governo federal direta para poder fazer atendimento da parcela SUS que ele tem que atender. E aí esse hospital ele deve oferecer uma contrapartida para o município. Por que não pode ser uma UPA na região da Maranduba? Ah, mas inaugurou a UBS, pintou a unidade básica. Vamos parar de maquiagem. Às vezes a maquiagem fica pior em quem é feio. Nós temos situações em Ubatuba que a maquiagem está enfeiando ainda mais a situação. Porque o povo não é burro. O povo não é tonto. O povo não se alegra quando precisa de um atendimento e vê a unidade pintada e telha trocada, mas não tem atendimento do mesmo jeito, que não tem remédio da mesma forma. Então nós podemos, numa parceria público-privada, desafogar a Santa Casa com a construção de uma UPA numa contrapartida. Ah, padre, mas a UPA não é possível construir. Uma contrapartida o município vai ter. E aí eu te digo mais, com o hospital particular, numa iniciativa público-privada, nós vamos ter o atendimento das pessoas particular e com convênio nesse hospital. Eu operei de um câncer agora, que o meu câncer voltou, de tireoide, eu retirei 10 nódulos agora depois da biópsia, fui ver 10 nódulos, 5 malignos. Eu não tive um exame que eu pude fazer aqui em Ubatuba. Eu tive que fazer tudo em São José dos Campos. Agora eu estou para fazer um exame que eu tenho que agendar, eu tenho que subir para São José na segunda-feira, fazer um exame e tomar uma injeção, descer, subir na quarta para fazer o exame e tomar outra injeção, descer, subir na quinta para tomar outra injeção e fazer outro exame e fazer uma coleta para medir tiroglobina e essas coisas, para poder depois agendar o tratamento da iodoterapia que eu vou fazer. Eu não vou subir e descer,
Porque eu tenho pessoas em São José que vão me acolher, tem apartamento lá que eu vou ficar, sabe? Eu vou subir num dia, vou ficar 3 dias lá, vou ficar hospedado lá, muito bem, tranquilo, vou fazer o exame, a igreja me oferece a Unimed, eu tenho convênio, e quem não tem? E o nosso povo que está sofrendo e está morrendo? É isso que me faz, sabe, sair da indignação e vir para a ação, sair da arquibancada e vir para o jogo. É o sofrimento das pessoas. Se tivéssemos um hospital aqui em Ubatuba, eu não precisaria subir para São José e ficar lá 3 dias, ou ficar subindo e descendo. E o custo disso? E quem não tem carro? E quem não tem gente em São José que pode lhe acolher? Sofre. Ou morre antes de sofrer. Você percebe? Então assim, quando falamos de saúde, padre, vai resolver o problema? Não vai resolver, mas vai amenizar. E tem um outro fator econômico nessa. Se você constrói um hospital público-privado em Ubatuba, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo, o nosso turista classe B e A, muitos deles vão se fixar em Ubatuba. Eu conheço pessoas que os pais são idosos e não moram em Ubatuba porque tem medo de morrer. A minha mãe me visita pouco, porque ela fala, Marcelo, se eu for para Ubatuba, eu vivo doente. Lá não tem onde ser atendido. Eu não vou para Ubatuba, eu vou morrer em Ubatuba. A minha mãe. Entendeu? E aí eu falo, eu sempre digo para as pessoas, né, nesse sentido, e gosto de repetir. Às vezes a gente escuta assim, precisamos de uma Ubatuba melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu sou padre, eu não tenho filho. Muito menos vou ter neto. Então, eu digo, eu quero uma Ubatuba melhor, não é para os meus filhos ou para os meus netos. Eu quero uma Ubatuba melhor para eu poder ficar velho. Sabe? Vai demorar muito ainda, porque eu sou jovem, né? Só tenho meus 43 anos. Mas eu quero poder envelhecer em Ubatuba, sem ter que ir embora para Caraguá, sem ter que ir embora para Taubaté, ou sem ter que voltar para o interior, para poder tratar, para poder ter médico, para poder ter um hospital decente. Então nós temos que melhorar Ubatuba. E eu digo, eu quero poder ajudar Ubatuba, não para os meus filhos ou para os meus netos, mas para que eu possa ser velho em Ubatuba. Por egoísmo. Padre, é por egoísmo? É por egoísmo. Eu quero melhorar Ubatuba para eu poder viver em Ubatuba e ficar velho em Ubatuba. Padre, com tantos problemas para resolver, aqui ficaríamos quantas horas conversando sobre os desafios da cidade. Sim. Mas com tantos problemas, como você vai garantir que a sociedade participe dessas decisões e soluções de problemas? Olha, eu acredito que a sociedade, primeiro, se a sociedade lá na frente nos escolher, nós já temos o primeiro passo, né? Foi feita uma escolha por este gestor, que talvez tenha aí 30% ou 40%, mas tem 70% que não gosta, né? E na medida que a gente consiga executar o que falamos que iríamos fazer, eu tenho certeza que a iniciativa privada vai se alegrar. Por exemplo, quando você começa a criar um projeto em parceria com a iniciativa privada para abordar a situação do morador de rua, você vai beneficiar o comércio. Você vai conseguir amenizar o número de andarilhos na porta do comércio, o número de pessoas dormindo na rua. Você consegue, mas para isso tem que ter política pública eficiente, com a ajuda do setor privado. Porque eles são os mais beneficiados ou os que mais sofrem com essas realidades. Porque, meu filho, o turismo é o petróleo da nossa cidade. Então, quando a gente fala de turismo, nós temos que falar de infraestrutura. E o comerciante, quem lida com o comércio nessa cidade, que é a grande maioria, depende do turismo. Quando você oferece uma situação de melhorar a saúde, o empresário vai acreditar e vai gostar, porque isso vai melhorar a situação dele. Você vai trazer mais gente para a cidade, você vai oferecer condições, vai oferecer segurança na questão de saúde para quem é daqui, para quem pode vir de fora. Isso aumenta o comércio, mobiliza a cidade, gera a economia, movimenta. Você vai mostrando, a partir da parceria e de resultados, que é possível acreditar nesse projeto, é possível acreditar nesse governo. Eu acredito que desta forma, com gestão, eficiência, a gente consiga trazer muito mais gente para dentro desse governo. Padre, então muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa que tivemos.
No começo da conversa você falou sobre sair da arquibancada e ir a campo, ir à batalha. Sair do conforto, né, da igreja, do conforto da sua posição que é padre, que é uma posição de muito prestígio também. Sair da sua zona de conforto e ir para um lugar tido por muitas pessoas como um lugar de sujeira, de roubos, um lugar que não tem solução. Então eu queria que você agora olhasse para o público e dissesse para o público algo que fizesse eles refletirem sobre a importância de participar da política, de participar da vida pública e de sair da arquibancada, sair daquela zona também de conforto e se envolver nas questões sociais, nas questões públicas, nas questões políticas, porque ficou nítido para a gente que você acredita na mudança através da política. Então eu gostaria que você dissesse a esse público uma palavra que fizesse realmente que eles tomassem essa decisão que você tomou. Eu acredito que a omissão também é pecado. E a partir disso, eu digo, não adianta eu viver uma vida inteira reclamando de todas as situações e todas as circunstâncias que chegam até a minha vida se eu não me torno agente de transformação da minha história. Isso é para tudo. Isso é para minha experiência de fé, isso é para minha experiência de conversão, isso é para minha experiência enquanto pai, enquanto mãe. Não adianta eu reclamar de todas as pessoas da minha família se eu não faço nada pela minha família. Não adianta a esposa reclamar do marido se ela não se dispõe a abrir mão um pouco de si mesma, mudar um pouco a sua realidade para colaborar com a realização do seu marido e vice-versa. Não adianta reclamar da esposa se o marido não é capaz também de rever as suas atitudes e mudar. Temos que parar de imaginar que o problema sempre é o outro. O problema, às vezes, é também a minha falta de compromisso. O problema, às vezes, é a minha falta de participação. Não existe um meio mais eficiente de transformar a política de uma cidade, de um estado e de um país que não seja o voto. Então, quando eu decido em realizar um voto, ir na urna e oferecer um voto para uma pessoa, eu tenho que ter consciência do valor daquele voto. E a consciência do valor daquele voto passa pela participação e pelo conhecimento que eu tenho do que o candidato me oferece. Hoje nós temos vários pré-candidatos na cidade, a vereador, pré-candidato a prefeito, e a minha pergunta é, você já ouviu algum deles? Se já ouviu um, já parou para ouvir o outro? Ah, mas eu gosto de ouvir o padre. Ótimo, venha ouvir o padre. Mas também vá ouvir outro, porque nós temos que fazer essa avaliação, nós temos que pesar para poder fazer amanhã uma escolha com consciência. Esse período de pré-campanha é exatamente esse período oportuno onde as pessoas se apresentam e se colocam com as suas ideias, com as suas motivações, com os seus grupos. Então eu tenho que olhar qual é a motivação dessa pessoa, qual é o grupo que está em torno dela. Quem são as pessoas que estão envoltos nessa situação? Quais são os interesses que essa pessoa tem? Essa pessoa tem interesse apenas em permanecer? Essa pessoa tem interesse apenas em voltar? Essa pessoa tem interesse apenas em entrar para não fazer nada? Então nós temos que fazer avaliações. Então quando eu falo, tenho que sair da indignação, eu tenho que sair da arquibancada e me colocar no campo, mas eu tenho que ir no campo para jogar, não para ser gandula, porque só ser gandula não adianta. Então eu tenho que me motivar a ser um agente de transformação da minha cidade, da minha rua, do meu bairro. Tenho que ser um agente de transformação das minhas realidades. Não adianta eu querer ficar em casa sendo a tia do WhatsApp, mandando coisa, bobagem para todo mundo, que no WhatsApp eu não transformo o mundo. A transformação do mundo passa pela transformação de cada um de nós, passa pela transformação das nossas realidades. Se você quer mudar o mundo, mude o seu país. Se você quer mudar o seu país, mude o seu estado. Se você quer mudar o seu estado, mude a sua cidade. Se você quer mudar a sua cidade, mude o seu bairro. Quer mudar o seu bairro? Mude a sua rua. Quer mudar a sua rua? Mude a sua casa. Quer mudar a sua casa? Mude você mesmo e seja agente de transformação.
Saia da indignação, saia da arquibancada e venha para a ação.